A paz do Senhor Jesus, irmãos, amados e queridos, sejam todos bem-vindos ao canal A Paz de Cristo. Estamos aqui nessa tarde de terça-feira para falarmos do grande amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você é o meu convidado a abrir a palavra de Deus aqui no livro de aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Mas antes de ler, eu quero falar com todos vocês que os nossos vídeos estão tendo poucas visualizações. Eu não sei se o YouTube está passando, mas se você ainda não ativou o sininho das notificações, você que é inscrito, ou você que tem acompanhado, mesmo não sendo inscrito, ajude-nos a poder o Evangelho chegar ao coração dessas pessoas que ainda não ouviram a palavra. Porque o nosso interesse, nosso objetivo não é ganhar dinheiro, ter fama, porque na verdade, não somos famosos e não queremos ser famosos, mas como diz a palavra de Deus, o próprio João Batista falou sobre Jesus, importa que ele cresça e eu diminua. Então eu posso falar as mesmas coisas que João falou. Então, meus queridos, você que é inscrito em nosso canal, que você recebe o vídeo, que você possa ajudar nós compartilhando a mensagem da palavra de Deus, porque alguém pregou para mim, alguém pregou para você, e nós devemos continuar a obra, que é pregar o Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus abençoe você. Livro de aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim, E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento de oração, Senhor, nessa terça-feira chuvosa, prostramos nós diante do Senhor para lhe pedir o perdão de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas, fraqueza em palavra, em pensamento e obras. Senhor, visita nessa tarde os enfermos, doentes, os acamados, que estão internados nos hospitais, visita os lares presidiários, os orfanatos, asilos, órfãos, viúvas. Senhor, ampara todos, meu Pai, levando, meu Pai, a cura, o milagre, a transformação, que a Tua palavra seja propagada e ouvida, meu Pai, em cada cantinho dessa terra. Senhor, estamos aqui não para exaltar o nosso nome, mas para que o nome do Senhor cresça e seja exaltado a cada dia. Senhor, visita o nosso coração, nosso lar, minha família, a família dos meus irmãos, a todos que vão ouvir a palavra de Deus nesta tarde de terça-feira, em nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos. Meus queridos irmãos, eu sei que muitas pessoas poderiam ouvir a palavra de Deus, mas muitos não dão crédito à palavra, talvez por causa do pregador, que não tem uma boa articulação, não sabe pregar direito, não tem um bom português. Mas eu quero dizer para você, irmão, irmã, que acompanha o canal A Paz de Cristo, olhe para a palavra de Deus. Por mais simples que ela seja, a palavra de Deus ela tem poder para libertar a vida do homem, para transformar a vida da mulher. Não importa a situação que você está passando, está vivendo. Aqui a palavra de Deus diz para nós, uma palavra curta, mas bem objetiva. E como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Meus queridos irmãos, Deus é o Deus que dá oportunidade a todo ser humano. E naquele dia ninguém vai poder dizer que não teve oportunidade, que não ouviu a palavra, que ninguém falou, que ninguém pregou, porque essa pessoa vai se passar por mentiroso ou por mentirosa. Porque Deus, Ele está dando para você a oportunidade todos os dias. Assim como Ele tem dado a mim, eu louvo o nome dEle por isso. Porque antes eu vivia perdido, nesse mundo perdido, amarrado com o pecado, com a vaidade, com as coisas do mundo. E Deus me deu também a oportunidade, assim como Ele está dando a você. Você que está na bebida, você que está nas drogas, no cigarro, nos vícios, na mentira,
Deus está dando também para você a oportunidade, mas só que esta oportunidade, ela se acabará um dia. A porta da salvação, ela se encontra escancarada, ela se encontra aberta. Mas quando, meus queridos irmãos, a porta fechar, a oportunidade se acaba. Você pode me dizer, mas como a oportunidade vai se acabar? Para mim, meu querido irmão, eu posso afirmar que a oportunidade se fecha quando você fecha os seus olhos desta terra. E aí a tua alma, como ela não está provida das coisas do Senhor Deus, da glória, a tua alma pode perecer. E não é isso que Deus quer para mim, nem quer para você, para ninguém. Porque Deus, com seu grande amor infinito, a palavra do Senhor vai dizer que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através da sua pessoa, chamada Jesus. Então, meu querido, minha querida, você que ainda não se decidiu com Cristo, não demore, porque o que está escrito aqui na palavra de Deus, esta palavra é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Olha só o que diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, como diz o homem, diz a mulher. Quando diz a mulher, diz o homem. É para todos os seres humanos na face dessa terra. A palavra de Deus fala para cada um de nós. E ela tem, meus queridos irmãos, se expandido. Mas cabe a você que ouve, a nós que ouvimos a palavra de Deus, dar ouvido à voz do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela é certa, é correta. E ela, meus queridos irmãos, é a oportunidade que Deus está dando para nós de ouvir a palavra. Se você ainda não aceitou a Jesus, se você ainda não se decidiu com Cristo, aproveite que a porta está aberta. Como eu disse, a porta irá se fechar. Não sabemos quando vamos partir desta terra, porque a porta se fecha, como eu disse, quando fechamos os olhos dessa terra. E os nossos olhos fecham dessa terra e se abrem em outro lugar, seja no paraíso celestial, ou seja num lugar de tormento, porque a nossa alma, com Cristo, ela tem um lugar reservado que é os céus. Mas a alma do homem e da mulher que parte desta vida sem Cristo, ela infelizmente vai perecer. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo 12, que diz assim, ó: para você que está coxando em dois pensamentos, você que está apegado à sua religião, você que está apegado aí uma santa, um santo, que você diz que é seu protetor, que te guarda. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, ó. Atos 12, Atos 4, versículo 12, diz assim, ó: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então não adianta que a sua religião não vai poder te salvar. A sua santa protetora, o seu santo protetor não vai poder te salvar. O único que pode salvar a tua alma, a nossa alma, a minha alma, a alma de todos nós, só existe um. E o nome dele, deste homem, é o Senhor Jesus, o Salvador da humanidade, o que levou sobre si o madeiro pesado, que aonde estava o meu pecado, o teu pecado, o pecado da humanidade em peso, estava nos ombros de Jesus. Então, meu querido irmão, está escrito aqui na palavra. Nós acabamos de ler e esta palavra é fiel e verdadeira. E em nenhum outro há salvação. Então não adianta você buscar A, B, C, D, E, F e em diante. Você não vai encontrar. A salvação só é encontrada através da pessoa do Senhor Jesus.
Então, meu amado, minha amada irmã, você que está afirmado, apegado à sua religião, ao catolicismo, ao espiritismo, ao budismo, largue isso tudo. Abandone hoje mesmo esse fardo que está pesando as suas costas. Você que luta não conquista nada. Você jamais vai conquistar se você estiver nesse mundo. Porque talvez até você conquiste, mas a felicidade verdadeira não está no adquirir objetos, bens materiais, físicos, nada. Tudo se acaba, mas a oportunidade Deus está dando nas tuas mãos, nas minhas mãos, na mão de cada um que vai ouvir a palavra de Deus. Saiba cada um que ouve a palavra de Deus, que não existe outro caminho. A oportunidade está nas nossas mãos, nas tuas mãos, na mão de qualquer um que está ouvindo a palavra de Deus. Você pode até me dizer, mas irmão, eu não acredito nesse Jesus. Eu não acredito nesse Deus que vocês pregam. Você acreditando ou não, a palavra de Deus ela vai se cumprir. A palavra de Deus não é para um nem para alguns, é para todos. Então não pode você dizer naquele grande dia que você não ouviu a palavra de Deus. Porque nós lemos aqui no livro aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que aos homens está ordenado, né, a uma vez morrerem, e depois a morte, meus queridos irmãos, como diz a palavra aqui, aos Hebreus 9, 27, que após a morte segue-se o juízo. Então não adianta você dizer que você, né, é religioso, que você foi uma pessoa bonzinho, que você deu esmolas, que você foi uma pessoa honesta, cumpriu com o seu dever, pagou as suas dívidas em dia, não ficou, defraudou ninguém. Mas se você foi uma pessoa que rejeitou a palavra de Deus, mas se você foi uma pessoa que não quis mais andar conforme a palavra de Deus, você naquele dia vai ser reprovado perante o Senhor. Você não vai poder entrar nas mansões celestiais. Você rejeitou o Evangelho, rejeitou a palavra de Deus. Então, meu amado, meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus diz para nós que é necessário nós aceitarmos a Cristo, abandonar o nosso pecado e viver uma vida com Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aproveite a oportunidade que o Senhor tem dado para nós. Aproveite enquanto o Senhor está dando para você o fôlego de vida, porque naquele grande dia que as portas se fechar, não vai haver mais oportunidade. A oportunidade é enquanto a palavra de Deus está se cumprindo. Isto é, quando os pregadores estão pregando, a porta ainda está aberta. Mas quando a porta se fechar, cessará a pregação, cessará os dons espirituais, cessará os louvores aqui na terra. Fechará a porta da salvação para o povo que rejeita a palavra de Deus. Para aqueles que não querem mais, aqueles que querem mesmo gozar dessa terra, gozar das coisas mundanas, das vaidades, que, meus queridos irmãos, tudo vai se findar, tudo vai se acabar, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor viverá eternamente com Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra de Deus, Hebreus 9, 27, que nós lemos.
ou melhor, Hebreus 9, 27. Então, quando fecharmos os olhos desta terra, meus queridos irmãos, não vai adiantar mais, porque vai fechar a porta e nós estivermos fazendo a vontade do Senhor. Se o meu irmão, se a minha irmã estiver fazendo a vontade de Deus, né, receberá a vitória, a salvação. Mas se nós estivermos de acordo com as nossas próprias vontades, fazendo os desejos que nós queremos, aí fechará a porta para nós também. Eu estou procurando, porque eu perdi a página aqui, meus queridos. Então, Hebreus 9, 27, que nós lemos primeiro. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Aí aqueles que ficarem de fora, vão enfrentar o juízo de Deus, a condenação eterna. E ninguém quer, meus queridos irmãos, isso. Eu não quero, não, para mim, não desejo também para você. Então a oportunidade é essa. Jesus está dando para você a oportunidade. Está nas tuas mãos, é você decidir, você e Deus. Porque nós não somos criança mais, meus queridos irmãos. Nós somos pessoas que temos consciências. Somos pessoas que sabemos o mal, sabemos o bem. Conhecemos a palavra. E muitos conhecem a palavra, mas não querem tomar uma decisão com Cristo. Se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, decida a sua vida com Ele hoje. Talvez você pode falar para mim, mas irmão, eu não posso aceitar a Jesus agora porque minha vida está toda enrolada. Eu posso te garantir, sua vida vai se enrolar mais e mais se você não tomar a decisão com Cristo. Porque nós, meus queridos irmãos, se nós esperar a nossa vida melhorar, e se Jesus nos chamar, vai para Jesus do jeito que você está. Venha para Cristo enquanto você está vivo. O resto deixa na mão dele. Fala, Senhor, eu vou carregado, eu vou pesado, mas o Senhor tem um fardo leve. Ele vai trocar, Ele vai fazer uma mudança na tua vida. Vai mudar a sua atitude, o seu caráter. Você vai ser uma pessoa boa. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu matei, eu roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não interessa, irmão. Nosso Deus é o Deus que dá o perdão. Ele está com as suas mãos estendidas e Ele quer te abraçar, te receber, porque esta vida é passageira e Deus está dando para você a oportunidade de tomar uma decisão com Ele, não com o homem, não com o pastor, não importa onde. Você pode aceitar a Jesus aqui hoje, através desse canal, aonde for que você estiver. Deus está te chamando. Não demore. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus abençoe a você que ouviu a palavra de Deus. Que você possa ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Que o Espírito Santo possa falar cada dia no seu coração. Lembrando aos meus irmãos que nessa sexta-feira, você que gosta de oração, faça o teu pedido. Você que tem um parente que está nas drogas, enfermo, internado no hospital ou numa casa de recuperação, faça o pedido, coloque aí num comentário. Nós estaremos sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir, em oração e em jejum, orando, expulsando o mal e apresentando o teu pedido de oração. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa te dar a oportunidade de você se achegar a Cristo, ao Senhor Jesus. Amém? Enquanto está respirando nesta terra. Porque a nossa vida não é nossa, não somos dono de nada. A nossa vida está nas mãos do Senhor. E se hoje Ele pedir as nossas almas, devemos estar preparados para partir para a eternidade. Amém?
Que Deus abençoe você. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo, esse áudio, para a glória de Deus. Amém? Até sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida.